Olá pessoal, vamos aqui na nossa primeira aula de Word. Eu sou o professor Bruno e eu vou estar com vocês aqui ensinando vocês a mexer nas funcionalidades dos aplicativos Office da Microsoft, que são Word, Excel, PowerPoint. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai iniciar aqui é o Word. Esse Office 365, nesse novo modelo, a gente tem aqui em cima alguns modelos já que a gente pode já iniciar com o modelo pronto, se você quiser. Se eu clicar em mais modelos aqui, ele procura mais modelos que estão salvos nos próprios exemplos da Microsoft no computador, ou ele busca também na internet novos modelos. Nessa parte de baixo tem os arquivos recentemente abertos, e você pode também, né, esse compartilhado comigo, hoje em dia, né, que tudo a gente faz as coisas compartilhado com outras pessoas, você pode estar com o seu Office conectado direto na internet e você compartilhar seu arquivo direto na nuvem para outra pessoa editar, e vai aparecer aqui arquivos compartilhados com você, certo? Então aqui eu tenho algumas coisas aqui, né, compartilhadas aqui, ó. Então são arquivos compartilhados, são arquivos que eu mexo e a outra pessoa também pode ter acesso a esse arquivo aí. Esse parte de novo, aí é a mesma coisa que eu clicar em documento em branco aqui, ele vai iniciar um novo documento. O abrir, eu vou abrir um documento que já esteja no meu computador, salvo no meu computador, ou no pendrive, ou no HD externo, o que for, mas um arquivo que já esteja salvo. Vou aqui clicar em documento em branco somente uma vez, e aqui é a nossa tela inicial do Word, do Microsoft Word. Aqui, o que tem de diferente? Hoje em dia, a gente chama essa parte de cima aqui de faixa de opções. Dentro dessa faixa de opções, eu tenho as guias, ó, chamadas página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências e outras. Dentro dessas guias, eu tenho as ferramentas do Word separadas em grupos. Então vocês têm aqui, por exemplo, área de transferência. Então eu tenho pincel de formatação, copiar, recortar, colar. Grupo fonte. Esse grupo fonte vai ser muito utilizado, né, por vocês. Grupo fonte e grupo parágrafo são os dois mais utilizados aí no Word. Então é bom vocês conhecerem todas as ferramentas que tem nesses dois grupos aí. Vocês vão usar mais coisas? Vão sim, vão usar guia inserir, vão usar guia design, vão usar layout, mas as principais, fonte, parágrafo, vocês vão utilizar muito. Essa área toda central aqui é a área do documento, é onde você vai digitar, você vai ver a sua digitação, certo? Você tem a régua aqui em cima, que indica o tamanho do seu documento e as margens do seu documento, que eu vou explicar o que são as margens do seu documento. Eu vou explicar tudo isso daí. Se você não estiver exibindo a régua aí, você vem aqui nessa guia exibir, no grupo mostrar, aqui você tem a opção da régua. Então, ó, vou desmarcar, a régua sai. Eu marcar, a régua volta a aparecer. Então, a guia exibir, eu vou colocar para exibir a régua. Vou voltar aqui para a guia página inicial. Embaixo aqui, ó,
eu tenho algumas informações sobre o meu documento. Eu tenho quantidade de páginas que tem o meu documento. Página 1 de 1 significa que eu estou na página 1 no total de 1 páginas que tem meu documento. Quantas palavras eu tenho digitadas no meu texto, o idioma de digitação do meu texto. Esse idioma é importante porque quando você lá na frente for usar o corretor ortográfico, o idioma que você digitou aqui é o idioma que ele vai abrir a correção. Por exemplo, se eu digitei português, ele vai abrir o corretor português. Se eu mudei o idioma e digitei aqui em inglês, por exemplo, ele vai abrir correções para o idioma inglês. Correto? Esses modos de visualização, eu tenho esse modo leitura, por exemplo, se você não quer editar, só quer fazer a leitura de um texto, você coloca no modo leitura que ele tira essas ferramentas da tela somente para você, né, fazer a leitura. O layout de impressão é o mais indicado para você fazer, por quê? Ele mostra o tamanho real da sua folha aqui, ó. Tá? Então ele mostra o tamanho real da sua folha, então sempre deixa marcado esse layout de impressão. Esse zoom aqui, ó, esse zoom é importante, porque eu já vi perguntas de concurso que eles perguntam de qual o menor valor do zoom do Word, aqui ó, no caso aqui é 10, e qual o maior valor do Word, no caso aqui 500. Nos outros aplicativos da Microsoft Office aqui, você vai ver que o zoom é diferente, não vai de 10 a 500. Tá? A gente vai ver nos outros aplicativos aí, mas vocês podem ver que é diferente. Por isso que tem essas perguntas em concurso. Tá? Para você saber qual o mínimo e o máximo de zoom que é dado num documento do Word. Aqui dos lados eu tenho a minha barra de rolagem, que eu posso rolar meu documento para baixo, para cima, para visualizar meu documento. Então vamos lá. Vamos conhecer, antes de conhecer o grupo fonte aqui, toda vez que você inicializar um documento, a gente tem que fazer algumas alterações nele. Eu falei para vocês que eu ia explicar o que era a margem do documento. Então a gente tem que fazer algumas alterações de documento. Muitas pessoas me perguntam, me pedem ajuda para fazer trabalhos, colocar na norma ABNT e tudo. A norma ABNT, ela indica as margens que você tem que colocar no documento, ela indica o tamanho de letra, entendeu? A gente vai ver tamanho de papel. Então vamos ver isso agora, já para a gente inicializar o documento com as configurações da ABNT, por exemplo. Como que a gente configura o tamanho da minha folha? Como que a gente configura as margens? O que são as margens? Tá vendo essa parte cinza? Aqui, ó. Isso daqui são as margens do documento. Eu tenho uma margem esquerda. O que essa margem esquerda define? Tá vendo o cursor piscando bem aqui, ó? Então significa que a digitação do meu texto vai começar aqui. Ele vai deixar todo esse espaço aqui, por exemplo, tá 3 centímetros, vai deixar 3 centímetros, depois de 3 centímetros, ele começa a digitar. Eu tenho aqui a margem direita também, estão vendo? Eu tenho a margem superior e eu tenho uma margem inferior aqui no meu documento. Então vamos lá. Como que eu altero o tamanho dessa página? Eu vou aqui, ó, layout, guia layout, tem sempre lembrar guia layout, certo? Isso pega muito em concurso. Qual a guia que você tem que clicar, qual o grupo que você tem que entrar, entendeu? Então você vem guia layout. Aqui eu tenho um grupo chamado configurar página, que eu configuro margens, orientação, tamanho e colunas também.
Aqui eu tenho quebras de página, números de linha, hifenização, se eu quero colocar aquele tracinho na palavra, né, para separar a palavra com tracinho no texto. Quebra de página, a gente vai aprender mais para frente sobre essas quebras aí, quebra de seção, quebra de página, para a gente poder numerar a página, entendeu? Isso tudo aí a gente vai aprender mais para frente. Eu posso aqui, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar as margens do meu documento. Por exemplo, eu vou aqui, todas essas opções eu tenho acesso bem fácil se eu clicar nesse botão aqui, ó. Né? Eu tenho todas essas opções aqui se eu clicar nesse botão. Vou clicar. Aqui apareceu as opções de configurar a página. Eu já tenho aqui, ó, margens, por exemplo. Tá vendo margens aqui? Margens. Eu vou, por exemplo, se eu pegar a norma BNT, eu vou colocar assim 3 aqui, vou colocar 2 aqui, vou colocar 2 aqui. Não necessita de você digitar esse 3 cm, por exemplo. Ou eu posso digitar o número, ou eu venho aqui, ó, procurar o número aqui nessas setinhas. Tá vendo? Lá. Ou eu digito o número, ou eu procuro na setinha o número. Não mexam na medianice. Sempre deixa essa medianice 0 centímetros. Porque essa medianice aqui, ó, no cantinho que ela está mostrando aqui, ela indica que o ponto zero do seu documento é o início aqui da folha. Bem no início da folha é o ponto zero do seu documento. Então toda a margem ele vai partir desse ponto aí. Tá vendo? Ó, posição medianice esquerda. Então ele vai sempre partir daqui, desse cantinho da folha, para onde eu defini a margem. Então defini 3322, orientação, retrato ou paisagem. Dependendo do que eu for fazer no meu documento. Por exemplo, tem algumas tabelas que a gente for fazer no Word. Algumas tabelas elas são grandes, então é bom eu colocar no modo paisagem. Tá? Então é como se eu deitasse a folha. Ela vai continuar do mesmo tamanho, só que ela vai deitar a folha. Essa parte de várias páginas aqui, eu posso pegar uma folha e dividir ela em duas, por exemplo. Certo? Mas a gente não vai fazer isso agora não. Mais para frente a gente vai mexer nisso daí. E aqui aparece já uma visualização do meu documento. Como ele vai ficar ali quando eu der o OK. Não vou dar OK agora. Tem mais uma coisa aqui que você tem que saber. Ó. Aplicar a sempre confiram se está escrito no documento inteiro. Aqui, como eu estou fazendo no começo do documento, ele vai ficar no documento inteiro. Mas, se vocês forem fazer essa parte depois, talvez não vai estar escrito no documento inteiro. Pode estar escrito outra coisa. Na seção, por exemplo, certo? Então, deixem no documento inteiro, sempre confiram isso daqui. Na parte do papel, já automaticamente ele já deixa configurado no tamanho A4, que é o tamanho padrão, né? O tamanho padrão aí do Office. Mas aqui, ó, tem alguns outros tamanhos para você utilizar. Ofício, tá vendo? Então, carta, tem os outros tamanhos para você poder estar utilizando aí. Ou uma largura pré-definida. O A4 é porque qualquer impressora comum ela imprime em A4. Então deixa nesse padrão A4 se você tem uma impressora comum. Se você vai imprimir, o ofício é mais para, o ofício ele é mais alto do que o A4, por exemplo. Tá? Então, se vocês forem ver, por exemplo, diploma, se você vê o diploma, o tamanho dele é maior do que um tamanho A4. Um documento de cartório, por exemplo, uma procuração, ela é maior do que um tamanho A4, que é um tamanho ofício. A altura dele é maior. Lembrando também aqui, ó, de verificar se está escrito no documento inteiro e dar
OK no documento. Percebam aqui que já modificou, ó. 3 aqui, continua 3, já estava 3 aqui, 2 aqui, ó, e 2 aqui embaixo, ó, certo? Vamos voltar para a guia página inicial. Eu vou mostrar todas essas ferramentas aqui para vocês do grupo fonte. A gente vai aprender elas agora. Eu vou digitar o meu nome para a gente usar como exemplo. Vocês podem digitar o nome de você, digitar qualquer palavra. Eu vou usar meu nome como exemplo. Então eu vou fazer toda a formatação em cima do meu nome aqui. Como que eu faço uma formatação no texto? Eu venho aqui, ó, e seleciono o texto. Como que eu seleciono o texto? Eu clico e arrasto em cima do texto para selecionar o texto, certo? Clico, arrasto em cima do texto, seleciono o texto. Essa primeira ferramenta, onde está escrito calibre aqui, é o tipo da minha fonte. Então, o tipo da minha fonte é o que? São modelos de letras que eu posso estar colocando no meu texto. A norma ABNT, por exemplo, ela define que você tem que colocar Arial ou Times New Roman. Eu gosto de usar mais o Arial. Olha só a diferença. Vamos lá. Eu vou na lista aqui, vou escolher o Arial. Vou dar um zoom aqui. Olha a diferença. Esse aqui é o Arial, certo? Eu vou colocar o Times agora. Eu vou digitar o nome dele aqui, que eu posso fazer a procura pelo nome. Qual a diferença do Times? Tá vendo aqui que ele tem um puxadinho nas letras? Esse puxadinho chama-se serifa. Essa serifa eu não gosto de trabalhar muito com essa serifa, que às vezes a serifa ela fica juntando uma letra com a outra. Tá vendo aqui? Ela junta o R com o U, por exemplo, coisa que o Arial não faz, ó. Tá vendo? Dá para você ver a separação do R com o U. Então eu gosto de trabalhar mais com fontes sem serifa. Então aqui eu escolho o tipo da minha fonte. Do lado dele aqui eu tenho o tamanho da minha fonte. Vejam que quando eu coloco o mouse em cima aparece uma legenda. Então essa legenda aqui, ó, ele me indica o que essa ferramenta faz, ó, tamanho de fonte. Muda o tamanho do texto. Então eu venho aqui, vou colocar aqui 12, por exemplo. Essa ferramenta do lado aqui, ó, aumentar tamanho da fonte, o que essas duas ferramentas faz? O A para cima e o A para baixo. O A para cima, ele vai subindo o tamanho da fonte de acordo com a lista. Tá vendo? 12, aí ele vai 14, 16, 18, 20, 22. E esse outro aqui, ele diminui de acordo com a lista, ó. Tá vendo? 11, 12, tá vendo? E aqui, ó, se vocês forem perceber nessa lista, ó, 8, 9, 10, 11, 12, a partir do 12 só tem números 14. Aí você pergunta, professor, tem como eu colocar o número 17, por exemplo, que não tem na lista? Tem. Basta você vir aqui, ó, e colocar 17 e dar Enter. Aí você tem um número ímpar que não está nessa lista aí. Essa outra parte aqui, ó, maiúsculas e minúsculas, por exemplo, toda frase ou todo texto que a gente iniciar, eu tenho que iniciar com a primeira letra da frase maiúscula, certo? Então aqui eu posso fazer isso, a primeira letra da frase maiúscula. Só que normalmente o Word já corrige isso para você.
Se você esquecer de colocar a primeira letra maiúscula, o Word vai corrigir para você, ó. Vou digitar aqui, ó, exemplo, e vou dar espaço. O Word automaticamente colocou a primeira letra maiúscula para mim. Então, automaticamente ele reconhece esse erro, né, que a gente pode errar, e já coloca. Tem outras opções de colocar tudo em minúsculo, colocar tudo em maiúsculo, colocar cada palavra em maiúsculo. Então, por exemplo, seu nome, cada inicial do seu nome, né, tem que ter as primeiras em maiúsculos. Então aí você vem escolher essa opção, colocar cada em maiúsculo. E essa daqui ele alterna entre maiúsculo e minúscula. Olha só, eu venho aqui, ó, eu vou colocar cada palavra em maiúsculo, vai modificar, que eu já tinha colocado, e vou colocar aqui alternar. Ele faz o contrário, coloca primeiro em minúsculo, o resto em maiúsculo. Então vou voltar aqui à configuração que eu estava. Isso daqui, limpar toda a formatação, por exemplo, eu baixei um texto na internet, ele veio todo desconfigurado. E o que eu faço? Eu venho, seleciono todo o texto, tem um atalho para selecionar o texto todo, que é o Ctrl T de tatu. Ele seleciona o texto todo e você vem e limpa a formatação. Então ele volta à formatação original do Word, que quando a gente começa, ele sempre inicia com calibre 11, e ele volta à formatação original. Aqui, ó. Por exemplo, eu vou limpar a formatação, ele volta para a formatação original. Esse N aqui, mais encorpado, né? Ele engrossa um pouco a sua letra, que é o negrito. Ele dá uma encorpada na sua letra. Tá vendo? Vou tirar, colocar. Então, o negrito, para tirar ele e colocar, basta você clicar em selecionar o texto, clicar nele. Se você quiser tirar, clica nele de novo. O itálico, ele dá uma leve inclinada no seu texto, olha lá. Vendo que ele inclinou um pouco as minhas letras. Para tirar é do mesmo jeito. Clico nele. Sublinhado. Hoje em dia eu tenho vários tipos de sublinhados aqui, para poder colocar nas minhas palavras, no meu texto. Eu posso colocar até cor no meu sublinhado, tá vendo? Então hoje em dia até tem vários tipos. Antigamente tinha só o sublinhado simples e o duplo, né? Hoje em dia já tem vários tipos de onda, traçado, colocar cor. Então hoje em dia é bem mais legal. O taxado, ele risca uma linha no meio do seu texto, aqui. Esse taxado, por exemplo, é utilizado, você está fazendo a leitura de um texto, aí você quer fazer uma correção nessa parte do texto. Aí você, para lembrar que você tem que fazer a correção, coloca esse taxado para você corrigir depois, ou para você informar que a informação é falsa e tudo. Então você coloca esse taxado. Vou apagar isso daqui, que eu vou mostrar uma ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, ó, subscrito. O que essa ferramenta faz? Subscrito, sub, abaixo, certo? Então eu venho aqui, por exemplo, eu vou colocar o símbolo da água, né? Eu vou colocar H, aí por exemplo 2, ó, certo? Só que quando eu vou fazer química, quando eu vou trabalhar com química, eu sempre coloco eu não, né? Todo mundo, né? Coloca um número abaixo, né? Menorzinho embaixo. Eu venho aqui, ó, esse número 2, eu vou selecionar ele e clicar aqui, ó, no subscrito. Aí, ó, o que ele me faz, ó? Ele coloca o 2
igual eu escrevo quando eu faço algum exercício de química. Agora, a outra ferramenta sobrescrito, então ela escreve acima. Ele faz o contrário. Então, por exemplo, eu venho aqui, coloco 10. Vou colocar, eu quero colocar 10 elevado à terceira, por exemplo. Eu venho aqui, seleciono o 3 e coloco 10 elevado à terceira. Agora, eu posso, todas as formatações que eu vou fazer no Word, aqui ó, eu vou escrever meu nome novamente. Vou escrever meu nome novamente aqui. Aí olha só, eu vou modificar aqui Arial 12. Quando eu pegar der o Enter cria uma nova linha. Dei o Enter. Pronto. O que aconteceu? Ele copiou a formatação da linha de cima para a linha de baixo. Entendeu? Então ele já vai iniciar com Arial 12, vai continuar com Arial 12, a não ser que eu faça alguma modificação. Vamos continuar aqui novamente vendo as ferramentas. Esse efeitos de texto, antigamente a gente fazia trabalhos escolares, aí a gente colocava uns efeitos bonitos nas letras e tudo, né? Que hoje em dia os trabalhos acadêmicos são mais formais, a gente não pode fazer mais isso. Mas a gente fazia umas capas com essas letras assim, ó. Eu não sei se os jovens, né, não conhecem isso. É mais antigo como que a gente fazia essas capas assim, né, legais e tudo. Então a gente fazia capas com essas letras. Então ele tem, ó, contorno, sombra, reflexo, brilho. Hoje em dia tem muita coisa. Você pode alterar contorno, sombra, reflexo, que antigamente não tinha. Tá vendo? Conjuntos estilísticos. Tá, os estilos aqui. Essa ferramenta Realce aqui, você já viu caneta marca-texto, né? Isso aqui é como se fosse uma caneta marca-texto. Eu venho aqui, tá selecionado o meu texto, eu vou marcar o meu texto, ó. Tá vendo? Eu tenho outras opções de cores também, ó, marca-texto verde, azul, tá vendo? Então tem um marcador de texto da cor que eu desejar aqui. É um marcador de texto. Você quer grifar alguma parte do seu texto, você vem aqui e coloca. E eu coloquei sem querer, como é que eu tiro? Eu venho aqui e coloco sem cores. Ele tira se não era o que você queria fazer. Aqui é a cor do meu texto. A cor do meu texto, eu venho aqui, ó. A cor do meu texto, cor da fonte. Eu tenho alguns padrões de cores aqui que o Word me mostra. Se eu quiser uma cor diferente ou um gradiente, ó, posso escolher um gradiente, eu coloco mais cores. Ó, eu tenho uma colmeia que me aparece com mais cores. E eu tenho personalizar, que eu posso escolher uma cor definida aqui, tá vendo? Posso vir aqui também, ó, escolher aqui. Quando der OK, a cor vai aparecer para mim aqui no meu documento. Esse, pessoal, foi a parte de configuração de página que a gente viu. E a gente conheceu o grupo fonte da guia página inicial. Na próxima aula eu vou iniciar com o grupo parágrafo. Então, até logo, pessoal.